Hoje eu vou contar pra vocês o caos da tapera do Velho Ambrosino. Velho Ambrosino morava lá na nossa região. Nós tínhamos o nosso sítiozinho de um lado do riacho, né? E esse Velho Ambrosino, um homem que nunca casou, nunca possuiu família, ficou velho. Ele morava num cantinho, num bico de córrego do outro lado. Esse Velho Ambrosino, ele não era aquele homem muito pesado, não, sabe? Mas a pessoa ia fazer uma moagem de cana, ele ia ajudar, ia ralar mandioca, fazer farinha, ele ia ajudar, né? No caso lá do meu pai, nós ia fazer fumo, né? Colhia as folhas de fumo e ia fazer fumo. Ele ficava lá 2, 3 dias ajudando nós a fazer fumo. Bom pra comer, o prato dele era bruto. E era aquele velho assim, meio ranzinza, né? Muita gente dizia que ele sabia fazer umas porcarias. Ele sabia benzer de cobreiro, benzer de bicheira, benzer dor de dente, espinhela caída, vento virado, quebrante. Ele tinha um conhecimento aí dessas coisas, né? Mas o pessoal dizia também que se precisasse fazer uma macumba, ele sabia. Então o pessoal tinha assim meio com a cisma dele, mas meu pai e minha mãe não. Meu pai e minha mãe sempre foi muito devoto, nunca teve medo, nunca teve preocupação com essas coisas, nem com assombração, nem com macumba, nem com nada. Eles diziam que Deus tem um comando sobre tudo, se a gente tivesse fé, esse tipo de coisa não atingia a gente, não. Mas sempre dizia, ó, você não deve abusar, tem que ter cuidado. Pois bem, aí esse velho, eu era menino nesse tempo, sei lá, de 8 anos, 9 anos, por aí. Eu lembro bem de velho Ambrosino lá em casa, pitando cigarrão de pai, às vezes pitando um cachimbo e ajudando lá. Pois bem, aí passou mais algum tempo, esse velho morreu, esse velho Ambrosino morreu. A taperinha dele ficou jogada lá. Naquele tempo, aquela região lá, as terras não tinha dono não, era aquele mundo velho de terra. O pessoal chamava terra ausente ou ausente, tinha um apelido que o pessoal chamava. Esse cantinho dele era lá, nesse canto. Aí a taperinha dele era uma taperinha de casa de teia, aquelas teias feitas para os escravos, na coxa, aquelas teinhas, né? De tipo colonial, mas bem rústicazinha. A casinha dele era uma casinha pequena, mas até bem feita, né? De adobo e tal, pronto. Aí o velho Ambrosino morreu, a tapera dele ficou lá. Aí, de vez em quando alguém dizia que passava por lá de noite, lá na beira do caminho, escutava algum barulho estranho, outros diziam que via uma luz lá, outros diziam que de vez em quando tinha um gato preto que miava por lá, né? Então a gente ficava naquela dúvida se era mentira, se era verdade, mas aquilo acabava entrando na cabeça nossa, principalmente nós que era menino, né? Meu pai e minha mãe diziam, não, isso é bobagem. O velho Ambrosino não fazia mal a ninguém, não. Um velho trabalhador, né? Não era muito pesado, mas era bom para ajudar. Salvou muita criança por aí com os benzimentos dele, muito remédio. Ele tá aí no céu, isso é bobagem do povo. Mas a gente ficava aqui na cabeça. Aí, pois bem, na nossa região, que era a região da Cachoeira, meu pai fazia fumo, né? Fazia muito fumo. Farinha e fumo para vender. E na região dos Bois, que era do outro lado desse riacho, desse ribeirão, tinha o povo dos Bois. Pensa num povo bom, povo humilde, trabalhador. É um povo da minha região que eu tenho muita saudade. A maioria deles era assim meio negrado, meio tendência de negro. Eles faziam rapadura, faziam pinga, faziam doce. Eles sempre na casa deles eles tinham umas vaquinhas para tirar um leite, faziam um requeijão. Muitos deles, como Gerardo Borges, Sirvalo, Severo, Damiãozinho, tudo tinha carro de boi, carrinho de boi. Eles é um povo muito trabalhador, mas muito humilde, assim, simplório mesmo. Sempre aquelas casinhas quase caindo, aqueles ranchinhos, aquelas casinhas assim, mas um povo bom. Aí o que acontece? Meu pai produzia fumo, né, para vender farinha. E lá na região dos Borges, eles vendiam rapadura, doce, né, pinga. Eles matavam às vezes um boi, uma vaca, né? Sargava aquele mundo de carne e botava lá assim, em cima do fogo. Aí, meu pai sempre ia lá com uma bola de fumo, chamava um quartinho, uma bola de fumo, para fazer uma troca, umas gambiras, umas catiras. Aí um dia eu saí cedo, na garupa do meu pai, nós montamos um cavalinho chamado Gaúcho.
Acho que nesse tempo eu acho que eu tava com uns 10 anos, eu acredito. Não tem exato, era entre 8 e 10 anos por aí. Aí montei na garupa do meu pai botou a bola de fumo, né? E nós rapou pros bois. Passamos na casa do Damiãozinho, passamos na casa de Severo, Civalo, Gerardo Borges, né? Chiquinho Borges. E toda casa fazia uma gambira. Meu pai trocava um parmo de fumo ou dois em troca de um pedaço de rapadura. Na outra casa ele dava 2 parmos de fumo em troca de um pedaço de carne seca. Na outra casa meu pai gostava de uma pinguinha, trocava 1 metro de fumo num litro de pinga. E quando nós chegou no final da rota, nós rodou a região dos Borges tudo. Almoçou na casa de um, merendou na casa do outro. Aí o outro foi Gerardo Borges, né? Chegou a mulher dele, chamava Dona Cândida, assim, o zóio, ela tinha um probleminha nas vistas, mais carinhosa, boa. Aí nós chegou lá, tinha feito uma paçoca de carne no pilão, carne seca. Ainda me deu uma cuia assim, eu comi, depois comi um pedaço de rapadura. E isso já tava tardinha. E meu pai não tinha muita pressa, Gerardo Borges muito menos. E os dois prusiando. Aí meu pai lembrou da pinga da capanga, né? Ele tomou um golo, Gerardo Borges outro golo. E isso deu a tardezinha quase escurecendo. Aí meu pai, filho, vambora que vai escurecer. E esse riacho que nós atravessávamos, ele nasce lá pra região de Samambaia, muito distante, lá em cima. Quando nós subiu a campina assim, nós viu a vista do alto, rapaz, lá pro rumo da nascente desse ribeirão, tava umas nuvens, chegava a tá preta, e dava aqueles relâmpagos assim, aquela chuva que tava mais longe, lá pro rumo da cabeceira. Aí meu pai falou, filho, segura que eu vou arrochar espora no gaúcho, que nós temos que atravessar o ribeirão antes dele encher, porque tá chovendo na cabeceira dele, vai encher, e nós vai ter que dormir do lado de cá. E já brincou lá, nós vai ter que dormir na trapézia vem a Brosina. Não pai, não, eu com medo, né? Meu pai tocou espora no cavalinho, hora truteava, hora galopeava. Rapaz, quando nós chegou na beira do ribeirão, o bicho tava lambendo barranco, panhando coco. O bicho velho já tava bufando de cheio. E a chuva vindo, trovando, relampeando, ventando. Aí nós parou um pouquinho na beira lá, meu pai quebrou uma varinha assim, um toquinho, fincou na beira do barranco assim, nós ficou olhando. Rapidinho a água subiu e passou do toquinho pra cima. E a chuvinha já querendo pingar e nós sabíamos que era uma tempestade, uma chuva muito forte. Aí pai disse, filho, vamos ter que voltar aí lá pra Tapera de Ambrosina, esconder lá até a chuva passar. Isso já tava escuro. E meu pai sempre vindo e carregava a lanterna na capanga, né? Um facão do outro lado, uma garruchona do outro lado. Aí nós montou e rapou pra trás no escuro, né? O cavalinho conhecia o trieiro, né? Aí voltou, era assim mais ou menos 1 quilômetro e pouco. Aí nós chegou nessa taperinha de Vem Ambrosinho. À frente da casa, que ele tinha o corpinho da casa assim, a casa de espigão, o corpinho da casa, e uma areazinha no fundo, uma aratacazinha, onde é que tinha um fogãozinho a lenha dele, né? Tinha uns trenzinhos velhos dele lá, umas panelas velhas, uns trem, uns potes, umas coisas. Aí, à frente da casa desse espigão, ele fez assim, caiu, né? Tava abaixado, caído. Aí nós rodeou pelo fundo, desarriou o cavalo ligeiro e a chuva já chegando, escuro. Aí lá tinha uma mesinha, velho, uma espécie de um giral, velho, e eu com medo, meu pai me pegou e botou em cima do giralzinho. Desarriou o cavalo ali ligeiro, rapaz, e chuva, e vento, e trovoada. E eu lá em cima da mesa, já com muito medo. Aí meu pai desarriou o cavalo ligeiro, amarrou ele com cabeça comprida assim, coisa, o cavalo já com medo também, meio que encostou assim, beirando a parede para esconder já dos pingos grossos da chuva. O pai entrou pra dentro, ligou a lanterna por ali, aí deu um jeito, mão isqueiro. Lá tinha pé de lobeira grande dentro da casa, pé de sapicho grande dentro da área. Aí o fogãozinho dele lá, tipo esse aqui, já ainda tava lá ainda em pé. Fogãozinho em cima de um giralzinho assim. Aí meu pai catou umas casquinhas, arrancou da parede mesmo, uns trem, puxou uns coisas lá, deu um jeito, acendeu o fogo, pegou a janela velha, bateu a botinona, quebrou e acendeu um fogão lá. Rapaz, e foi chuva, e chuva cai, e nada. Aí a gente não tinha relógio, a gente calculava, já era lá com umas 10 horas da noite e a chuva caindo. Aí pai disse, meu filho, nós vamos ter que dormir aqui. Não vai ter jeito. Aí ele quebrou um pedaço de sapete, varreu o chão assim,
bem rente no fogão, no chão, assim. Rebou bem o fogo. Falou, vamos acender o fogo aqui. Pai, não tô com medo de assombração, medo de diz que o homem virar lobisomem, Ambrosina, era macumbeiro. Meu pai disse, não, filho, não precisa ter medo. Nós reza e vai dormir, não tem perigo. Aí nós jogou os bacheiros do cavalo no chão, jogou o chinelo meio atravessado assim no rumo do espinhaço da costela. Meu pai fez travesseiro do arreio, e dobrou lá uma capanga, um trem lá, e fez um travesseirinho pra mim. Nós jogou um pelego velho em cima, rebou bem o fogo. Papai falou, nós vamos dormir porque não adianta nós voltar, que o Ribeirão não vai vaziar. Nós tem que amanhecer o dia aqui, quando for cedo, aí nós vai. Aí deixou a corda comprida, se o cavalo quisesse até pastar um pouco, podia pastar. Aí nós ficou ali. Aí, rapaz, e chuva caindo, e vento, e trovão. De vez em quando, essa cunheira da casa, esse espigão que tava caindo, de vez em quando dava um vento e uma teia, pá! Rapaz, aquilo eu chegava a pular e grudava na cacunda do meu pai, igual um macaquinho, na cacunda da macacoa pulando. Aí começava a cochilar, aí, era uma lagartixa correndo, um rato correndo no trem. E quem diz dormir, moço? Não dormia de jeito nenhum. Aí nessa parte que tava caída assim, tinha um quartinho que tava com um canto mais pra cima, assim. Acho que era um quartinho onde ele guardava uns arreios, velho, uns trem. Aí não foi nada não, moço. A chuva foi afinando, aí ficou só aquele inverno, aquela chuvinha boa, macia. Parou os trovão, parou o relâmpago, aí ficou aquela chuvinha macia, mas chovendo bem, né? E nós olhando as biqueiras da teinha da arinha caindo, vendo, né? Meio no escuro, vendo aquilo fogo. Aí, às vezes, quando meu pai levantava, acendia o fogo. Meu pai, não, filho, pode dormir, não tem perigo não. Eu tô com um facão aqui, eu tô com a garrucha. Nós fizemos uma oração, não precisa você ficar com medo. Mas o medo, eu ficava lembrando daquilo que o povo falava, né? Que ele virava lobisomem, que ele era macumbeiro, que lá tinha um gato preto, que de vez em quando um bode preto berrava lá. A maioria é invenção do povo. Isso aí a gente punha aqui na cabeça e ficava com medo. Aí nós lá, rapaz, nesse pedacinho que tava meio caído no canto de cá, onde é que tinha esse quartinho que ele guardava essas burundangas, uns arreios velhos, uns trem. Acho que até tinha uns arreios velhos lá, antigos. Rapaz, não foi nada não. Quando a chuva finou, nós começamos a escutar um barulho. Aí quando nós pensávamos ele era entrar, pai ligava a lanterna, o barulho parava. Aí pai desligava a lanterna, ribava o fogo. Aí nós começávamos a deitar quando tava cochilando. Aquele barulho. E aquilo foi me incomodando, aliás, me matando de medo e incomodando meu pai. Aí, pai, se eu vou lá ver. Falei, não, pai, não vai não, que eu não tenho coragem de ir com o senhor e também não tenho coragem de ficar aqui só. Aí meu pai disse, não, eu vou lá conferir esse trem. E meu pai é carinhoso, assim, mas na hora de ser firme, ele era firme. Ó, você escolhe, ou você fica aqui ou vai comigo. Nós vamos lá, aqui, lá na frente da casa ver que diabo é isso. Meu pai botou a garrucha numa mão, a lanterna na outra. Ele foi na frente, eu fui atrás assim que, né, eu era pequenininho, o nariz quase na bunda do velho. Pai. Aí a portinha lá também abaixou assim que o teatro tava quase caindo, meu pai abaixou, chutou a porta desse quartinho assim, um arreio velho antigo pendurado na parede e um ouriço cacheiro lá, roendo os couros velho do arreio, ó. Meu pai só pegou a garrucha e levou a lanterna. No lugar que a lanterna bateu o foco, ele pô! Bem na nuca do bicho. Virou lá no chão aquele espinheiro. Falei, ó, tá vendo, meu filho? Não é assombração coisa nenhuma. O povo passa por aqui, eu vejo um passarinho cantando, um ouriço. Se nós não vem conferir, ó, nós vamos aumentar o caso da assombração na tapera do Rei Ambrosina. E vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar que nós não dormimos mesmo. O dia já tá perto de amanhecer. Vamos limpar esse ouriço pra nós levar a sua mãe fazer pra nós almoçar. Aí a pontinha do cabo do ouriço não tem espinho. Meu pai arrumou uma cordinha lá, amarrou bem na pontinha do cabo dele, amarrou lá numa travinha em cima desse, perto lá ribou o fogo pra clarear, pegou a faca e foi descarnando o bicho. E o couro vai desdobrando assim, de cima pra baixo, vai desdobrando, os espinhos vai ficando pra dentro. E meu pai tinha uma certa experiência, já cortou a goela dele lá, as vísceras, tudo, as tripas, tudo. Ele já foi descendo couro com tripa e tudo pra baixo. Abriu os quartinhos dele ali, caiu só aquele monte no chão da tripa, quando já cortou as patinhas dele, tudo ficou aquele bichinho bonitinho, limpinho, né? Aí nós sempre era prevenido com saco, umas sacolas, uns treinos arreio.
Pai botou dentro da sacola e nisso o dia já tinha aparecido na barra do dia, tava começando a clarear. Pai fez mais um cigarro, né? Nós comemos um pedaço de rapadura, botar Marcelo no gaúcho e fora. Chegamos lá, o Ribeirão já tinha baixado bem. Aí nós esperou mais um pouquinho, tá? O dia acabou de ficar bem clarinho, aí o Ribeirão baixou mais um pouquinho, nós passou, né? Chegamos em casa com rapadura, né? O ouriço já morto para comer, né? Meu pai tinha trazido um litinho de cachaça, porque ele gostava, né? Trazendo queijo, carne seca, linguiça que nós trouxemos lá dos Borges, tudo. Aí foi aquela fartura, aí mãe já ferventou água e uma panelona dessa assim, ó, ferventa a água, joga o bicho dentro, dá uma ferventada com as folhas de mandioca, espreme um limão em cima, um pedaço de carvão juntos, que é pra ajudar a tirar a gatinha. Fez o almoço, né? E eu lembro que meu pai, depois do bichão pronto cheiroso, meu pai tomou uma talagada daquela cachaça lá que ele trouxe dos Borges, nós almoçou, né? E assim era a nossa vida. Esse caso aconteceu essa vez, que é o que eu tô lembrado agora, mas já aconteceu muitos outros parecidos. Essa era a nossa vida simples, a nossa vida do campo, né? E se você gostou do caos, você pode espalhar para seus parentes, para seus amigos. E assim você está fortalecendo junto comigo a cultura do caos caipira. Para quem é mais jovem, saber como é que era a nossa vida no passado. Para você que é como eu, um 60 ou mais, se eu tiver entistido você um tantinho que seja, eu já fico feliz. Muito obrigado, tenha um bom dia. Se você não gostou, vou repetir para você o que o poeta diz. Feliz aquele que tem um caso para contar.